Capítulo 6 O Monte Sagrado. O cavalo de 3 pernas seguia facilmente as ordens de Anicejara. Era como se tivesse sido o cavalo dele a vida toda. A sensação era ótima. A velocidade, o vento no rosto. E quando o cavalo abriu as suas grandes asas e levantou o voo, os amigos entraram em êxtase. Por um instante puderam esquecer de todos os problemas, de todas as dificuldades. Por um instante, eles se sentiram completamente livres. Viram ao longe o Monte Ibiapaba, imponente, tocando as nuvens. Era uma visão que, ao mesmo tempo que os encorajava, os fazia sentirem-se pequenos em sua jornada. Em poucos instantes, alcançaram o Monte da Assembleia dos Deuses. Mesmo com a altura do voo do cavalo, era preciso subir mais para alcançar o topo do monte. O cavalo subia, com os índios montados nele, quase que galopando pela parede de pedras. A subida assim era bastante difícil. De repente tudo ficou pior. Quando uma avalanche de pedras começou a desabar na direção deles, a dificuldade para se desviar era enorme. Muitas pedras caíam ao mesmo tempo. Uma delas atingiu a asa direita do cavalo, que rodopiou. Com muita dificuldade, Anicejara manteve firme as rédeas. Mesmo já sendo possível ver o cume do monte, subir parecia uma tarefa cada vez menos possível com aquela chuva de pedras que não parava. Uma outra pedra atingiu Anicejara. Sua visão ficou turva. Ele perdeu a noção da direção. Em meio a toda essa loucura, conseguiram chegar ao topo. O cavalo de 3 pernas caiu com a asa machucada, batendo contra uma árvore e lançando os 2 índios no chão. Anicejara, ainda tonto pela pedrada, mal conseguia enxergar onde estava. Um zumbido forte no ouvido dificultava ainda mais que ele pudesse se recompor. Niara estava caído um pouco mais à frente, e ao levantar a cabeça viu a criatura horrível, um monstro gigante caolho, com uma boca imensa e sua armadura. Era o Gorjala. Certamente era ele o responsável por aquela chuva de pedras. A pequena índia levantou-se rapidamente e começou a arrastar Anicejara na direção das árvores. Se eles fossem pegos ali, com certeza seriam devorados. Anicejara começava a se recompor. Então Niara sabia que precisava dar mais tempo ao amigo. Ela não teve dúvidas. Começou a correr, acenando com os braços e gritando para chamar a atenção do gigante. Anicejara se levantou, enquanto o monstro perseguia a índia para longe. Vencer o Gorjala não era uma das tarefas mais simples. Sua armadura, feita de cascos de tartaruga e pedras, era praticamente impenetrável. O jovem guerreiro correu na direção em que Niara e o monstro tinham seguido. Dessa vez era ele quem precisava salvar a moça. Conforme foi se aproximando, começou a atirar nas costas do gigante para tirá-lo do encalço da amiga. A estratégia deu certo. O monstro deixou Niara e virou-se para Anicejara. Ficava evidente que o Gorjala, apesar de sua força descomunal, não era muito inteligente. Os jovens precisariam usar isso a seu favor se quisessem vencê-lo.